Irmãos, nós encerramos há alguns domingos atrás uma série de estudos no livro de Hebreus. Aqueles que nos acompanharam, né, tiveram a oportunidade de juntos aprendermos lições preciosas. E a última lição foi uma lição que nos chamou a atenção, terminava com uma oração, onde o autor da carta de Hebreus, que nós não sabemos quem, ao certo, mas o Senhor Deus sabe, e lá no céu eu creio que nós o veremos e o reconheceremos e será isso revelado, mas nós louvamos a Deus pela vida do autor, e ele encerrou o livro pedindo que orasse pelos guias e também fez uma oração por todos, né? Foi uma série de lições assim muito abençoadas, e nós agradecemos o Senhor Deus por ter o cuidado de apresentar a nós as necessidades que Ele mesmo, né, na sua infinita sabedoria, sabe que nós necessitamos. E hoje nós iniciaremos mais uma série de estudos. Eu acho que os irmãos não têm a lição ainda em mãos, né? Eu creio que vão receber, sim. Essa lição chegou para nós há pouco, a lição do professor primeiro. Eu não sei, né? O Zé Maria até está chegando. Zé Maria, você tem notícias se já chegaram as lições para os alunos? Já? Tá bom. Então, Zé Maria vai verificar, porque os irmãos vão receber. E são lições preciosíssimas. Tem uma temática, gente de oração. Eu creio que nós, e o Senhor Deus sabe que precisamos. Como precisamos desses estudos, né? E é com elas que nós, então, vamos abrir, né, esse trimestre. E os irmãos poderão, então, acompanhar os estudos pela lição, que são maravilhosos, né? Vocês irão conferir. E nós temos, então, aqui um texto, que é o texto básico da nossa lição de hoje, que se encontra em Lucas, no capítulo 11. Nós vamos procedendo à leitura, né, até que o Zé Maria possa conferir lá se nós já podemos disponibilizar para os irmãos acompanharem a lição de hoje. Então, Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 13. E depois nós vamos fazer uma outra leitura, né, paralela a essa, que é no Evangelho de Mateus. Encontraram, irmãos, aí? Lucas, capítulo 11, os versos de 1 a 13. Lucas 11, 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á,
Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Que Deus abençoe essa palavra. E vamos ler também em Mateus, no capítulo 6, os versos 5 até o versículo 14. 15, aliás. Mateus 6, 5 até o 14. Vamos fazer essa leitura juntos, irmãos? Mateus 6, do versículo 5 até o 15. Então, vamos lá? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que Deus abençoe, né? Chegaram, não, Zé Maria? Certo, irmãos. Eu creio que até domingo, então, nós passamos as lições para vocês, certinho? A nossa lição de hoje, então, tem o título Senhor, ensina-nos a orar. E nós vamos falar sobre isso e nos atentarmos para as palavras da oração que o Senhor Jesus ensinou. Mas, primeiramente, vamos aqui definir para nós mesmos o que significa orar. O que nós entendemos por orar? Quem quer falar para nós? Eu vou passar o microfone, acho que nós não temos outro aqui, né? Eu passo para vocês. O que significa orar, irmãos? Então, vamos falar. Fala. A nossa oração é a nossa conversa direta com Deus. É Ele que vai resolver os nossos problemas. Só Ele. Nossa conversa direta com Deus, Ele que vai resolver os nossos problemas, só Ele. Quem mais quer dizer sobre o que é orar? Conectar-se com Ele, pensamento mesmo é uma oração. É conectar-se com Deus. Às vezes a gente nem fala, porque às vezes a gente está num lugar, né, dona Lídia, que a gente não pode, mas você está ali, Senhor, em nome de Jesus, ou eu repreendo isso, ou me socorre agora, me dá sabedoria. É pensar, conectar com Ele. Isso, né? Mais algum dos irmãos quer dizer para nós o que é orar? Espera aí, dona Lucia, vamos. A sós, a nossa comunhão com Deus, é aquela comunhão que a gente tem a sós, eu e Deus. A gente tem, o certo é ter um horário para orar. Eu sempre de manhã, eu acordo, eu leio, tenho umas leituras, eu acordo e oro,
Eu acho que o dia que eu não oro, parece que meu dia não vai certo. Então, eu tenho que parar e orar. A oração é a nossa comunhão, minha e dele. Bom, ouvimos aí, né, algumas concepções da oração. No final, nós vamos retornar a elas, irmãos. E aqui hoje nós temos, então, na nossa lição, a oportunidade de compreendermos, né, o que é orar, de darmos o valor à oração e de fazermos aquela oração que é agradável, que é aceitável pelo nosso Deus. Né? E aqui, então, nós juntos lemos e verificamos que essa é uma oração que nós repetimos muitas vezes. A maioria das pessoas sabem repeti-la de cor, né? Mas, às vezes, nós não temos a noção exata daquilo que nós repetimos no dia a dia. Né? E ela é uma oração modelo. Nós vimos que os discípulos já haviam visto Jesus realizando muitos sinais. Já tinham estado com Jesus em momentos de aflição, né, no barco, sentiram medo de afundar, gritaram por socorro. Jesus repreendeu toda a fúria das águas. Jesus já havia feito muitos sinais e eles ficavam maravilhados diante dos sinais que Jesus fazia. E eles também, com certeza, observavam Jesus falando com o Pai. E ficavam maravilhados, né? Jesus falava com o Pai. Jesus é o nosso modelo perfeito de oração. E a oração tinha um significado importantíssimo na vida de Jesus, no tempo em que ele passou aqui e exerceu o seu ministério. Mas uma certa feita, então, eles admirados falaram com Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus não somente os ensinou a orar, mas nós vamos ver que logo a seguir ele apresenta-lhes uma parábola. E nessa oração nós temos aí algumas petições que o Senhor ensina os discípulos a fazer e que satisfazem tudo aquilo que nós precisamos falar e compreender diante do Pai. Né? Essa oração tem um significado tão profundo que creio que se nós ficássemos a noite toda, o dia todo, analisando e repetindo, nós talvez ainda não esgotássemos a sua profundidade. Né? E antes da gente passar aí, né, para cada um dos pontos que a nossa lição traz, eu gostaria de saber dos irmãos aí sobre essa oração, né, o significado dessa oração na vida dos irmãos, a análise que os irmãos têm feito sobre essa oração. Irmãos, vocês gostariam de falar, antes de analisarmos, né, o que o autor coloca pela sabedoria de Deus, as nossas mãos aqui hoje sobre essa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos? Alguém quer falar para nós? Pastor Jair, fala para nós alguma coisa sobre a oração? Pode falar? Leva lá para nós, linda, fazendo favor. Irmãos, hoje de manhã, eu ainda estou incomodado com a perna que foi operada. Eu me levantei, me preparei e senti necessidade de voltar para a cama, em razão dos incômodos da perna que sofreu cirurgia. E, deitado, veio à minha mente o credo apostólico, que nós temos como herança de fé dos nossos pais na caminhada religiosa. E começa dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador dos céus e da terra. E em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e etc. E fala depois, creio no Espírito Santo. E em sequência, na Igreja Universal. Não é a Igreja Universal que tem aí, mas a Igreja Cristã Universal. Então, a oração, o Pai Nosso, é uma definição teológica de fé baseada na teologia bíblica, cujo centro da palavra é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E essa oração nos põe na intimidade com Deus, o Pai. Nós entramos, quando oramos a oração dominical, que, entendo eu, ainda que decorada, se nós conhecemos ou conhecermos a oração de cor, não devemos orar em tom de reza, apenas repetir, mas orar com base na teologia bíblica em que ela apoia. E eu diria, sem prolongar, eu diria o seguinte: Deus, na teologia do Antigo Testamento, era um Deus distante. E a liturgia bíblica para adoração a Deus também punha Deus numa certa distância. Há certos segmentos religiosos, ainda hoje, que colocam a Deus na terceira pessoa, né, nas suas orações. É vosso reino, né, e etc. Coloca Deus distante. Jesus Cristo trouxe Deus para bem perto de nós. Tanto assim é que começa definindo Deus como Pai. Então, essa expressão é uma expressão muito, muito pessoal, muito nossa, Pai nosso, que estás nos céus. Então, Jesus nos ensinou a entrar na intimidade do Senhor através das expressões dessa oração. Quem não sabe orar, não tem experiência de orar, na sua própria experiência, sua própria vocação, usando a palavra Pai Nosso, já sugere a quem está orando vamos dizer assim, a intimidade de Deus. E não precisa inventar palavras, porque Pai Nosso diz tudo. Lembro de uma criança que foi orar, né, sem lá muita experiência, e ela começou a dizer A, B, C, D, E, F, G, foi até o final do ABC. Ele perguntou: o que você está fazendo, meu filho? Eu disse: eu estou orando. Mas é assim que ora? Deus é Pai. E Ele, com as letras do ABC, como Pai, Ele sabe escrever tudo que eu quero, tudo que eu desejo, tudo que eu preciso. Então, irmãos, é uma dos tesouros que nós temos. Tesouro bíblico, tesouro teológico. Devemos fazer uso dessa oração, porque ela é simples.
e ela nos transmite muitas lições preciosas quando fazemos uso dela. Obrigada, pastor. E assim nós vamos, então, enfatizando aí, segundo o ensinamento de Jesus. Ele, então, disse aí, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. 6 palavrinhas. Creio eu que se ele falasse só isso, como o pastor falou, já tinha dito tudo. Porque o que significa o Pai para nós? Nós que, assim, dentro da nossa dimensão humana, podemos, então, entender de Pai. Talvez, para muitos, não seja vamos falar assim, uma análise tão perfeita, porque hoje nós vimos e ouvimos exemplos, né, tão tristes sobre procedimentos de pais, né? Mas, de um modo geral, quando nós falamos pai, já significa o quê? Confiança, segurança, dependência, apoio. E quando nós falamos pai, nós temos, então, dentro de nós, esse sentimento. Nós estamos dirigindo a alguém que nós confiamos, que nós sentimos apoio, que nós sentimos proteção e, acima de tudo, que nos ama. Porque pai ama, pai cuida, pai protege, pai é socorro. Então, quando nós falamos pai, tanta coisa está nessa palavra. E Pai Nosso, esse nosso vem trazer o que mesmo para nós? Proximidade de confiança de irmãos. Pai meu, Pai seu. Já transfere a ligação de que nós reconhecemos que nós somos uns daqueles muitos a quem o Pai acolhe, recebe, protege, cuida no dia a dia. Pai nosso, que estás no céu. Será que está se referindo só à habitação do Senhor? O que significa quando nós dizemos Pai nosso que está no céu? O que significa o céu para nós, irmãos? O céu é lugar de quê? Que nós entendemos. E que nós queremos ir para lá por quê? Santidade. Santidade, perfeição. O céu, e João escreve o céu como aquele lugar maravilhoso, onde não tem lágrima, não tem pranto, não tem dor, não tem tristeza, não tem doença. Não é assim que nós, e não é assim que nós, quando falamos no céu, a concepção que vem é essa. Então, de perfeição. Pode falar, pastor. Leva lá para nós, linda. Ele vai participar conosco aqui. Então, irmãos, quando nós falamos assim, Pai nosso que estás no céu. Quando nós, desculpe, irmãos, quando nós, aliás, há uma diferença muito grande entre a nossa experiência individual com o mundo e a nossa experiência, permita os irmãos que eu use uma expressão da polícia, vamos dizer, melhor dizendo, o mundo cão. Essa é a expressão que a polícia usa, as autoridades policiais usam. Nós vivemos no mundo cão. Nós não. Eu sou inserido no contexto do mundo cão, mas o meu mundo é outro. Graças a Deus. O meu mundo é o mundo cristão. Então, quando nós usamos a expressão que está no céu, nós pensamos no céu, muita gente pensa um céu distante.
um céu infinitamente distante. É o Deus que está lá nas alturas celestiais, que hoje nós já temos muita noção dessa distância, através das pesquisas que estão fazendo, a gente tem noção em quilômetros, em metros, a distância do céu. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, para quem aceita Jesus, a terra em céu se torna. Então nós vivemos no céu. Desculpe, irmãos, mas quando nós pensamos em vida eterna, pensamos em vida eterna depois da morte. A vida eterna começa aqui. Nós já estamos gozando, usufruindo das bênçãos da vida eterna. Só o fato de estarmos no tabernáculo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, compartilhando, cantando, louvando, orando, isso é céu. Então, o céu não é distante, o céu é presente, o céu é aqui, é agora. Quando nós falamos, Pai nosso que estás nos céus, nós falamos que está comigo e que eu estou com Ele, aqui, agora. Isso, né? Então, aí para nós, o verdadeiro entendimento, e todas as vezes que repetirmos, Pai nosso que estás nos céus, que nós possamos sentir esse fluir da beleza que é desfrutar da companhia do Pai. O Pai sempre presente, o Pai sempre atento, o Pai que nunca falha, o Pai que nos acolhe. E que tem prazer em ouvir de nós a palavra Pai. E muito mais, Pai nosso. E Pai nosso que está nos céus. O Pai perfeito, o Pai que tem autoridade, porque Pai significa isso. E aí ele vem, então, trazendo toda a riqueza em seguida. O que vem logo na sequência do ensinamento de Jesus? Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que significa dizer isso? É respeito que a gente vê não tem hoje. Vou falar, é Deus, é Deus, graças a Deus, Deus, só assim que eles falam, mas eles não lembram quem que é Deus, não. Que é o nosso Pai, que nós devemos respeito de abrir a boca para falar esse nome. Então, a dona Lídia já falou que respeito. O que mais, irmãos? Que os irmãos querem acrescentar aí? Glorificado. O que mais? Vamos falar para todo mundo. É a nossa adoração a Ele. Só Ele merece ser adorado. Então, é a nossa adoração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, santificado seja o teu nome. Né? Oi. Os céus também significa a morada de Deus, né? Onde habita Deus. Nós podemos refletir isso. Jesus disse aí, Pai nosso que estás nos céus, né? Salomão, quando terminou a casa, o templo, as casas que ele fez aquela oração tão linda a Deus. E ele diz assim, Senhor, quando esse povo orar, te buscar de todo o coração, ouve, Senhor, dos céus. Não é assim que ele orou? E abençoa esse povo e perdoa o pecado desse povo. Então, eu creio, como o pastor Jair falou lá, os céus já é a nossa vida aqui, aquele que entrega a vida para o Senhor Jesus. Creio completamente, porque nós não estamos mortos no Senhor Jesus, lá nós estamos vivos, porque Ele nos deu vida. Ele diz assim, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aquele que entregou para o Senhor Jesus, antes de entregar, ele estaria morto. Agora ele está vivo.
Então, ele já está na glória com o Senhor Jesus, menos aqui na terra, creio perfeitamente, né? Mas quando Jesus não anulou em nada do que foi escrito até no Velho Testamento, né? Quando ele diz, Pai nosso que estás nos céus, Salomão fez a oração, não só Salomão, mas vários apóstolos, vários profetas, falou que a morada do Senhor seria os céus, né? Então, esse é o que a Bíblia fala. Isso, né? Então, e quando nós atribuímos, então, santificado seja o teu nome, né? O Senhor é santo. E nós, como a dona Lídia falou, alguns dos irmãos aí também, né, compartilharam conosco, nós estamos afirmando, Senhor, revela-te a mim, com toda a reverência que o Senhor é digno, com todo o respeito que o Senhor é digno. Não que eu esteja ou tenha condições de santificar, Deus já é santo. E eu não vou fazer aquilo que eu não posso fazer, mas que Deus revele-se a mim como Deus santo, e que eu tenha toda a reverência, todo o respeito a Ele. E tanto isso já tinha sido compreendido por alguns dos servos dele no Antigo Testamento, e ele também se revelara assim, quando disse, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Então, Senhor, eu estou falando contigo, meu Pai Santo, que eu quero que se revele a mim, com todo o respeito, com toda a reverência que o Senhor tem. Então, é assim que eu me dirijo, é assim que o Senhor nos ensina a aproximar do nosso Deus como o nosso Pai. Essa intimidade, essa concepção daquele que é perfeito, daquele que tem toda a autoridade, daquele que é santo e daquele que tudo faz em favor daqueles que lhe dirigem. E aí vem então as petições que o Senhor ensina. Então, como chegar a Ele? Jesus ensina. Essa é a postura. Quando nós nos prostramos a falar com Ele, essa deve ser a nossa postura. E aí então ele ensina alguns pedidos, 6 pedidos básicos. E os 3 primeiros pedidos têm assim uma ênfase muito importante. Qual é o primeiro pedido que Jesus ensina seus discípulos a fazer? Venha o teu reino. O que significa isso, irmãos? Venha o teu reino. Quem quer falar para nós? O que significa dizermos, venha o teu reino? Fala para nós. Não, eu lembrei do corinho. Vem reinar em mim, Senhor. Nós pedimos cantando também, né? Quem mais quer dizer? O que significa? Venha o teu reino, Senhor. Zé Maria, fala para nós. Esse é um pedido que nos colocamos como submissos, né? É uma submissão nossa à vontade de Deus, não é? Porque Deus nos governa as nossas vidas, ele governa a nossa vida em todos os aspectos. Agora, nós precisamos aceitar o governo dele. Venha sobre mim o teu reino. O que é isso? É reinar sobre a minha vida. É nos colocar na posição de obedientes a ele. Como quando a gente ora, a gente costuma fazer as petições permitidas pela Bíblia. Daqui a pouco você vai falar sobre isso. Nos dê pão, nos dê comunhão, nos dê isso. Então, é permissão da palavra também. Na própria oração, permite que a gente peça as coisas. E muitas vezes a gente não recebe tudo aquilo que pede. E aí a nossa submissão? Onde está o vem reinar sobre mim? Né? Venha sobre mim o teu reino. Então, é uma posição de submissão, de obediência, de aceitar a resposta de Deus nas nossas orações, né? Então, respondendo a sua pergunta, é a questão de submissão. Mas, aproveitando a oração, eu acho que é a grande presente de Deus para nós, da aproximação dele. Né? Nós lembramos do sacrifício de Jesus, quando ele morreu, naquele momento que o véu simbólico, né?
aquele símbolo que tinha de distanciamento do povo, a entrega do sacrifício, o véu se rasgou. Simbolicamente, significa que nós aproximamos de Deus, que agora nós podemos chegar a Ele, que não precisamos de estar separados por um véu simbólico, eu sei, e na época nem era simbólico, era real, né? As pessoas traziam as suas oferendas e os seus sacrifícios e não podia ir lá. Agora nós podemos oferecer o nosso sacrifício. Então a oração é o presente de Deus, né? Para que nós possamos agora aproximar, ir. É o grande presente para nós, né? E nem estou dizendo que não tinha oração antes de Cristo, não. Tinha, mas a comunicação de Deus era muito mais com os profetas. Com os profetas, né? Quando Deus anunciou o dilúvio, Deus falou a Noé. Falou para o povo. Falou, ó Noé, vai ter isso, isso e isso. Você faz aquilo, aquilo e aquilo. Diz ao povo. Falou com Moisés, diz ao povo que marche. Deus não falou, povo, marche. Então a comunicação era muito mais com os profetas. Agora nós podemos comunicar, todos nós. Então é o grande presente de Deus. E muitas vezes nós não usamos esse presente, esse grande trunfo que nós temos. A oração do Senhor vem só nos ensinar, só não, né? Ela vem nos ensinar como proceder a oração. Primeiro glorifica a Deus. Primeiro dê glórias, né? Dê glórias. Depois se submete às respostas. E depois você pede. Não vai pedir antes de colocar Deus no seu lugar certo, não é verdade? Antes de glorificá-lo, antes de elogiá-lo, Deus de amor, Deus de vitória, Deus de graça, Deus de poder, grandíssimo, santíssimo Pai. A maneira que nós temos na nossa língua, na nossa linguagem, de obedecer, de seguir esse modelo de oração. A oração do Senhor, nós fazemos a oração, mas ela é muito mais do que prática de oração, ela é muito mais modelo de oração para nós, né? Eu entendo assim. Com certeza, né? Então, os irmãos, eu creio que já têm a concepção do que significa a expressão venha o teu reino, né? Então, que Ele tem o domínio, Ele realmente e nós, né, devemos nos submeter inteiramente a esse domínio dele. Sermos submissos realmente. E como Zé Maria disse, esse grande presente que nós temos, de mesmo reconhecendo que Ele é Rei, de que Ele é Senhor, nós podemos ter acesso a Ele. E o Senhor, nessa oração modelo, então, mostra para nós os passos que são tão sábios e tão perfeitos para que nós possamos travar essa conversa tão boa, tão agradável com Ele. Então, na sequência e quase que na combinação, quando o Senhor ensina, venha ao teu reino, e o que mais? Seja feita a tua vontade. Irmãos, quando nós falamos vontade de Deus, nós falamos, venha ao teu reino, nós nos submetemos ao domínio dele e seja feita a tua vontade. Eu não sei o que passa na cabeça dos irmãos quando expressam ou ouvem alguém dizendo vontade de Deus. Meu pai era um homem muito simples, mas ensinou para mim e meus 4 irmãos alguns princípios valiosos. E a gente lembra, na pouca maturidade, né, o que passava na cabeça da gente. E ele nos ensinou sobre a oração, e cada um de nós tínhamos que aprender de cor a oração que o Senhor ensinou. E, às vezes, ele comentava algumas coisas da oração, e a gente ia fazendo as concepções mesmo enquanto crianças. E eu lembro até hoje do que mais me marcava quando eu repetia, seja feita a tua vontade. E eu ouvia ele, e às vezes alguém da família, referindo a uma doença, uma tragédia, morte, né? É a vontade de Deus. E eu tinha a concepção de que vontade de Deus era sempre isso. Dor, sofrimento, enfermidade, morte. É a vontade de Deus. E por muitos anos, na minha cabeça, sempre que eu repetia
E sempre que eu ouvia e depois ia lendo a palavra do Senhor, ia me marcando, né? E via quando Jesus orou, naquele momento, né, já no Getsemane, ele fala assim: Senhor, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então, mais solidificava no meu coração, que era sempre algo ruim. Então, eu fui fazendo aquela concepção de algo dolorido, de doenças, de tragédia, né? Não, isso não é a minha vontade. Não é a vontade da gente ficar doente, não é a vontade da gente passar por problemas, não é a vontade da gente perder entes queridos, não é? Não é a vontade da gente, mas é a vontade de Deus. Então, eu ia fazendo essa concepção enquanto criança, né? E por muitos anos, eu associei isso à vontade de Deus. Eu não sei qual é a concepção dos irmãos, né? E o que passava primeiro sobre a vontade de Deus. E hoje, quando oro e quando eu vejo o Senhor ensinando, seja feita a tua vontade. E quando eu oro também, mesmo pedindo algo que eu na minha ideia seria bom para mim, mas eu falo, Senhor, esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, mas faça-se a tua vontade. Aí eu creio que a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável, é melhor do que a minha. E mesmo que essa vontade inclua morte, inclua dor, inclua enfermidade, doenças sem curas, né? Inclua situações as quais eu não tenha como me livrar delas, como o apóstolo Paulo orou, pedindo que tirasse o espinho da carne, aquele era o desejo dele, e o Senhor não fez, mas ele disse, a tua graça me basta. Então, hoje eu entendo que a vontade do Senhor, mesmo que aos nossos olhos inclua morte, dor, qualquer outra coisa que aos nossos olhos é ruim, ela é perfeita, é boa, é agradável. Fala, linda. É verdade. Só que nós temos que ter cuidados, eu entendo assim, pelo que a palavra de Deus me instrui. Porque a oração tem o amém e tem a ação. E a palavra de Deus é bem clara para nós, de muitas pessoas que não acomodaram. Não, eu estou doente, essa é a vontade do Senhor. Aquela mulher hemorrágica, né, que enfrentou tudo e chegou e tocou em Jesus. O cego, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, nós temos que lutar primeiro. Aí, se não acontecer, não, agora eu creio, é a vontade do Senhor. Mas nunca ficarmos, não, eu estou doente, é a vontade do Senhor. Roubar meu carro, agora eu não vou nem ter carro mais, Deus quis que levasse meu carro, permitiu. Nós temos que ter cuidado com isso também, ficar atentos e buscar. Pois se a palavra diz, pedi, dar-se-vos-á, batei. Então, nós temos que insistir com o Senhor para ter a certeza que é a vontade do Senhor ou não. A certeza e também o consolo, né? O Senhor não livrou Jesus da morte, da cruz. Mas o que ele fez? Naquele momento, qual foi a resposta que ele teve? O que aconteceu, irmãos? Anjos? O que foi que aconteceu quando Jesus orou? E falou, Pai, se possível, passa de mim, mas seja feita a tua vontade. Nós vimos que vieram anjos e o consolaram. Né? E também nós sabemos que a graça de Deus foi suficiente na vida de Paulo para que ele suportasse o espinho. Né? E nós sabemos que muitas e muitas vezes, momentos em que nós entendemos que é a vontade de Deus, nós sabemos também que o consolo vem do Senhor e nós podemos e devemos buscar. Não é proibido pedir. E o Senhor nos ensina a pedir. Né? E mesmo que compreendamos que é a vontade dEle, nós não precisamos deixar de pedir. Que alivie a nossa dor, que cure a nossa enfermidade. O Senhor nos dá aquilo que nós precisamos. Mesmo que não seja a cura. Mesmo que não seja o livramento de alguma ou outra situação, mas Ele nos dá força para suportar. Então, seja feita a tua vontade. Senhor, tu reinas, tu tens o domínio.
e à tua vontade eu me submeto. Eu submeto e que as forças que eu necessito venham também do Senhor. E em seguida, qual é o outro pedido? Depois que ele pede que seja feita a tua vontade, ele pede o quê? Então, primeiro, nós aprendemos que ele nos ensina como dirigir ao Pai. Pai nosso que estás nos céus. Os outros pedidos, teu reino, tua vontade, né? Depois, pão nosso. Agora, as minhas necessidades. O pão nosso de cada dia. O que significa isso, irmãos? O Senhor se preocupa e quer que nós reconheçamos que tudo vem da mão dEle. E que Ele se preocupa com o nosso sustento material também. O pão nosso. Creio eu que isso tem uma profundidade tão grande, porque além do sustento material também vem o sustento espiritual, para que nós não desfaleçamos diante das situações complicadas. Mas aí quando ele diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O sustento que eu preciso, para que eu possa saciar a minha fome, saciar as minhas necessidades, Senhor, dai-me. Irmãos, será que nós, no nosso dia a dia, nas nossas correrias, na nossa ganância para buscar, né, muito mais do que o pão nosso de cada dia, nós buscamos e conformamos com aquilo que o Senhor dá para o nosso sustento? Às vezes nós sentimos assim essa expressão de uma forma que é querendo mais. Senhor, eu já tenho o pão de cada dia, mas eu ainda quero mais. E às vezes no nosso sentimento é uma ganância tão grande que muitas vezes nós mesmos nos repreendemos. E nós podemos, quando pedimos isso, ter a certeza de que Ele não deixa faltar. O Senhor mesmo, Senhor Jesus mesmo, saciou a fome de mais de 5.000 pessoas, multiplicando 2 pães e 5 peixes. E Ele sabia muito bem o que era aquela necessidade, e Ele sabe qual é a nossa necessidade. E Ele não deixa, a palavra mesmo diz, né, o salmista escrevendo, ele fala, né, que fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo a mendigar o pão. Gente, que palavra maravilhosa. Nós sabemos que Ele é fiel. Eu não sei quantos irmãos já leram o livro Nas Mãos de Deus. É um livro escrito pelo reverendo Geraldo Braz. Também não sei se alguns conheceram o reverendo Geraldo Braz. Ele é conterrâneo meu. E ele foi para o seminário depois de casado, convertera já depois de casado, e foi para o seminário com 4 filhos, há muitos anos atrás. E a situação era muito difícil no seminário. E ele, com aqueles 4 filhos, nos primeiros anos, passou muita necessidade, né? Assim, ele diz, né? Foram dias assim de que ele sentia que realmente era uma prova de fé e do chamado dele. E ele disse que um certo dia lá, o segundo filho dele, com o sapato furado, tinha ido para a escola, queimou o pé no caminho, porque pisou em lugar que haviam colocado fogo. A esposa dissera para ele que não tinha mais nada para fazer comida para os 4 filhos. Um deles estava com o dente doendo, precisava ir ao dentista. E muitas necessidades. Então, ele saiu de casa e foi para a igreja, e ele disse que estava orando. Colocou-se num banco, e ele disse que não era bem uma oração, que era uma briga com Deus. Que ele estava ali brigando com Deus e falando, Deus, eu senti no coração o chamado do Senhor. E quando eu senti o chamado do Senhor, no meu coração também eu senti uma palavra de que o Senhor ia comigo e que
eu sabia que eu não tinha recursos, que eu não tinha quem me mantesse e que o Senhor não ia me deixar faltar nada, porque o Senhor é o meu Deus. E como meu Deus, como meu Pai, o Senhor cuida de mim. No entanto, esse cuidado está me faltando tanto, até não digo para mim, mas para os meus filhos. E o Senhor é Pai. O Senhor sabe o quanto é dolorido ver um filho necessitando de algo e o Senhor não dá. E ele disse que enquanto estava brigando, ele disse que era uma briga com Deus. Um colega dele bateu nas costas dele e falou: Geraldo, esses dias nós estávamos observando a sua vida e imaginando o quanto nos seria difícil para você com 4 filhos. E nós resolvemos fazer um caixinha para você. E aqui eu entrego para você, nesse envelope, a colaboração de todos os seus colegas. Aquilo que a gente tinha, do que nós recebemos, nós estamos passando para você o que nós podemos te oferecer. E ele disse que, naquele momento, ele não teve outra resposta a não ser chorar e falar: Deus, me perdoe. E ele disse que abriu o envelope e tinha o necessário para ele comprar o sapato para o filho, para levá-lo ao dentista e para comprar as coisas da semana. E ele falou: gente, como que é? E eu, brigando com Deus, pensando que Ele não era suficiente para me dar o pão de cada dia. E que as nossas vidas estão nas mãos desse Deus. E é assim, o nosso Pai é assim. Ele cuida de nós. Ele é Pai. E quando nós falamos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, nós temos que confiar que realmente Ele nos dá o pão nosso de cada dia. O que nós precisamos para cada dia. E confiarmos que esse pão nosso de cada dia é segundo a sua soberana vontade. E que se nós não alcançamos além aquilo que o nosso olhar humano fica ambicionando, é porque Ele sabe que o que nós temos é suficiente. E nós devemos ser gratos a Ele. E realmente nos submetermos ao que Ele tem como provisão para cada dia. E logo em seguida, então, vem o outro pedido para nós. Já falamos do teu reino, a tua vontade, agora pedimos o pão nosso de cada dia. E o que mais ele nos ensina a fazer de vital importância? O que é o outro pedido para nós? Perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas. E aí ele é um dos pedidos que ele faz acrescido de algo. O que vem acrescido a isso? Perdoa as nossas dívidas, como? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que isso significa, irmão? Será que o perdão de Deus está condicionado ao perdão que nós também liberamos aquele que nos falhou? O que os irmãos acham disso? Quem pode falar aí, confirmando? Zé Maria está dizendo para nós que, na opinião dele, está assim, né? Não é só nessa parte da Bíblia que fala sobre isso. Em muitos outros lugares falam. Né? Que nós recebemos o perdão que pedimos a Deus, condicionado a como nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Eu acho que, na minha opinião, está atrelado, sim. Se nós não perdoarmos o nosso irmão que nos ofendeu, nós não receberemos o perdão de Deus. Eu sou meio assim, radical nesse pensamento. Não sei se os irmãos concordam comigo, mas a minha opinião é amarrado, sim, é condicionado. Condicionado. Quem mais quer dizer, gente, aí? Sobre isso. O que os irmãos acham? Realmente está condicionado à liberação do perdão por nós ou não? Se não perdoardes os pecados uns dos outros, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Né? Então, eu acredito que sim, nós temos que perdoar sim. E isto faz parte da nossa vida com Deus. Né? A oração... nós temos que ter muito cuidado na oração. Por quê?
Tem parte na Bíblia que fala que se nós estiver com o coração contrito para com Deus, tudo que nós pedir, Ele nos dá. Mas tem parte que Ele fala assim, pede e não recebe, porque pedes mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres, né? Então, a oração tem muitas condições dela, muita situação que nós precisamos verificar a nossa vida. Outra, acredito que a oração perfeita que nós podemos fazer, eu não vou falar perfeita, mas quase perfeita diante de Deus, nós temos que falar aquilo que nós vivemos, né? Se eu não viver uma vida o que eu estou orando, como que Deus pode ouvir, né? Eu até queria aproveitar e fazer uma pergunta. Os irmãos acham que Deus ouve a oração do incrédulo, né? Agora, como é que nós vamos responder? Sim ou não? Eu tenho um parente que ele não é crente, viaja de caminhão, e ele fala para mim, que ele sabe que eu sou evangélico, né? E ele fala assim, nossa, eu falo direto com o Senhor Jesus. Falei, eu vou no volante, ele me chama de Nenzinho. Ele falou, Nenzinho, eu no volante aqui, eu falo com o Senhor Jesus, mas ele tem me valido demais. Então eu posso acreditar que ele tem valido ele mesmo, vamos falar assim, né? Então é importante essa parte aí. Mas nós já temos parte que às vezes Deus não ouve e a pessoa revolta também para com Deus, né? Nós temos parte de pessoas incrédulas que fazem isso. Então é muito cuidado na oração, eu acredito, né? Nós temos que ter muita perseverança, temos que ser consagrado, é uma coisa muito importante. Eu acredito que quanto mais nós chegamos a essa situação, Deus abençoa cada vez mais. Então vamos concluir aqui, né? Vamos ouvir a fala do pastor. O pastor Jair fala para nós. O perdão de Deus está associado à liberação do perdão por nós ao nosso irmão que falhou ou não está? Primeira consideração é o perdão. Perdão é exclusivo de Deus para o seu povo. Perdão é uma mensagem tão oportuna, tão preciosa, que extrapola a nossa imaginação. Extrapola. Às vezes nós queremos condicionar perdão a determinadas coisas. Mas devemos dizer também que perdão é caracteristicamente nosso. É o mundo que tem chances, que tem oportunidades, que tem privilégios, é o mundo cristão. Perdão não faz parte do mundo lá fora. Lá fora é olho por olho e dente por dente. Perdão é característico do povo de Deus. Nós usufruímos desta bênção de Deus, que é o perdão. Agora, como diz o irmão, na realidade, a Bíblia ensina o perdão atrelado a certas condições, determinadas condições. Mas no nosso raciocínio teológico, isso é um ensino, vamos dizer assim, didático de Deus para nós, condicionando o nosso modo de vida, a nossa condição de vivência, de viver com Deus. Inclusive, perdão é uma matéria que deveria ser discutida muito a fundo, porque tem muita gente entre nós que não sabe perdoar, não perdoa, na verdade não perdoa, não sabe perdoar. Guarda mágoas, guarda rancor, guarda antipatia, usa na linguagem, difama, fala mal de certas pessoas para outras pessoas por causa de mágoa,
rancor no coração. Então, Deus não é um Deus limitado. Deus é um Deus glorioso, eterno, todo-poderoso, como a Bíblia define, Deus como todo-poderoso. Deus não depende de nós para perdoar. Deus não depende. Deus perdoa no limite da sua misericórdia. Deus perdoa. Então, eu ensino isso também, viu, meu irmão presbítero Zé Maria, eu ensino isso também. Se nós precisamos aprender a perdoar as pessoas. Olhar as pessoas com simpatia, até aquelas que são antipáticas. Devemos olhá-las com simpatia. Porque é um condicionamento de vivência nossa aqui entre nós. Mas não devemos sofrer com a sensação de castigo por nosso comportamento, porque o perdão de Deus é sem limite. O perdão de Deus é ilimitado. Deus perdoa muito mais além daquilo que nós pensamos ou que nós imaginamos. O perdão de Deus é um perdão sem limite. Obrigada, pastor. Temos aí, então, a palavra pastoral com relação ao perdão. E eu acredito que, como ele disse, nós devíamos estudar muito mais sobre perdão, para entendermos, né? E realmente incomoda o nosso coração quando nós lemos na palavra e entendemos que o nosso Deus, nosso Pai, nos perdoa de uma forma que foge à nossa compreensão. E como o pastor fala, ao mesmo tempo, no nosso coração, repreende-nos, às vezes que nós olhamos o nosso irmão com antipatia, quando nós não queremos sentar perto do nosso irmão, ou não queremos ficar no mesmo lugar que um outro que nos ofendeu está, porque nos faz mal. O nosso coração fica rancoroso, ou dói, ou fica sempre lembrando, né? Porque a palavra nos ensina que quando Deus perdoa, Ele esquece. E nós, toda vez que olhamos a pessoa que nos ofendeu, nós lembramos dela. Eu digo isso, irmãos, porque já aconteceu comigo. Eu sempre olhar a pessoa e sempre lembrar o que ela me fez. Fala, pastor. É o sofrimento do perdão. Quem perdoa sofre muito mais do que a pessoa que foi perdoada. E é verdade, né? Os irmãos sabem, e todos nós já vivemos situações assim, com os nossos próprios filhos, né? Falando assim de uma relação mais direta, né, para assim, tentarmos uma concepção de algo que é profundo, que é além do nosso entendimento humano. Quando um filho falha conosco, e nós, como pais, nós, no nosso coração, às vezes relutamos, mas com o tempo nós apagamos, mas dói dentro de nós. Como o pastor disse, dói. Perdão, dói. Perdoar, dói. Mas nós queremos que Deus nos ajude a fazer tal como Ele. E eu creio que o Senhor luta conosco nessa guerra daí. E por isso mesmo o Senhor nos ensina a orar assim. Perdoa-nos as nossas dívidas. E do mesmo jeito que o Senhor perdoa, ajuda-nos, Senhor, a perdoar o nosso irmão, para que nós possamos viver com a liberdade da salvação, com a vida nova que a salvação proporciona a um filho do Senhor. De olhar para aquele que me ofendeu e não sentir mais aquele rancor, aquele mal-estar, aquele incômodo.
É assim que eu quero, porque eu sei que o Senhor, quando me perdoou, o Senhor me recebeu nos seus braços. E o Senhor me acolhe com o amor sem mancha, sem rancor. E eu preciso sentir assim. Irmãos, e a luta não é fácil, porque com a ação do Espírito Santo dentro de nós, todas as vezes que o sentimento contrário àquilo que é de Deus paira na nossa mente, nos incomoda, nos repreende. Eu sinto isso e eu creio que os irmãos também sentem, né? Porque nós sofremos, nós sentimos coisas negativas e que o Espírito Santo confirma na nossa mente, isso não é agradável a Deus. Não é assim. Não é assim que Deus quer que um filho dele sinta. Não é assim que Deus quer que um filho dele proceda. E quando nós somos falsos, pior ainda. Quando nós abraçamos falsamente, quando nós fingimos que esquecemos, incomoda mais ainda. Mas é uma luta. E creio eu que aquele que começou a boa obra no nosso coração vai completá-la. Que seja até no minuto final, mas eu creio que Ele vai completar. E nós vamos chegar diante dEle com o nosso coração limpo. Mesmo com as dores, mas da forma como Ele nos ensina. Eu creio nisso, irmãos. E, seguidamente, vem então, depois desse pedido fundamental, Ele faz um último pedido agora. Depois de dirigir com reverência ao Pai, que ama, que gosta, que protege, que cuida, que tem toda a autoridade, nós pedimos, então, que seja feita a tua vontade, que venha o reino dele. Nós pedimos pelas nossas necessidades, o pão nosso para nós, para nossos irmãos. Pedimos também que perdoe os nossos pecados. E agora o Senhor ensina a pedir para que mesmo? Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. Irmãos, o que significa isso? Não nos deixe cair em tentação. O que é a tentação? O bicho feio? O que é a tentação? O que é, senhor? Deus mesmo para proteger a gente nessa parte, viu? Porque a tentação é demais. A tentação é demais. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós precisamos vigiar e orar. Que expressão estranha, né, dona Luzia? Muito esquisito. Não precisa não. Não, eu já falei. Perdoar e não aceitar. Estranho, né? Não aceito. Mas então, se eu te perdoei uma coisa que você me fez e não aceito, então não perdoei nada. É um sentimento que não é de acordo com o que Deus faz e que Deus quer que nós façamos. Muito sério essa questão de perdoar. É verdade. Às vezes a gente fica pensando até aos filhos. A gente às vezes fala, eu perdoo, mas sai me perdoa tão assim, xoxo, né? Com tristeza, né, dona Luzia? Não é aquela liberação que nós sabemos que Deus... Essa questão de perdoar é uma coisa muito séria. Muito séria mesmo. A gente tem que estar com uma comunhão com Deus muito grande. Porque não é fácil perdoar, não. Não é. Eu passei por isso, com 2 filhas. Eu sei o que é isso. Eu não perdoei no princípio. No princípio eu não perdoei. Depois isso foi com o tempo que eu fui tendo comunhão com Deus, fui orando e tal. Eu apaguei, vocês devem lembrar que uma ocasião que eu fiquei apagada, que eu não sabia de nada. A responsabilidade foi tanta que eu falei, eu não perdoo. Foi Deus me apagou, para você apagar essa mãe aqui, senão como é que faz, né? E me apagou mesmo, eu fiquei apagada um tempo muito grande. Aí tem uma amiga lá de dentro de casa, sabe como que eu fiquei? Apagada. O que Deus achou para me ajudar? É tirar aquilo da minha cabeça. E tirou de uma vez.
Então, Dona Luzia, quer concluir aí? Dá o microfone para ela terminar, Linda, por favor. Eu disse que eu perdoo. Eu perdoei uma coisa muito séria que aconteceu na minha vida. Muita gente daqui sabe. Uma coisa muito séria que aconteceu com 2 filhas. Eu perdoei. Mas Deus viu que eu não perdoei. A minha coisa foi com Deus. Deus viu que eu não perdoei. Ele falou, eu te apago, te jogo numa cama, te apago. E eu apaguei mesmo. Tem uma parte da minha vida que eu não sei o que aconteceu comigo. E eu fui perguntar à minha filha, ela falou, não, mãe, larga disso. Não sei o que aconteceu comigo. Deus cuidando da senhora, né, Dona Luzia? Deus trabalhando no coração, na mente, de forma que chegasse àquele ponto que Ele queria. Nós não somos pessoas assim que fazemos tudo, sabemos tudo. Nós somos muito ignorantes. E quando a vontade de Deus vem para dar umas cacetadas na gente, a gente não aceita muito, não. É verdade. Então, eu acho assim, eu acho que o perdão é muito difícil. É muito difícil. Não é falar assim, eu perdoo, perdoa, mas não esquece. É isso que acontece, perdoa, mas não esquece. Eu passei por isso muito grande, Deus me apagou completamente, eu não sei nada que passou comigo, e eu agradeço a Deus por isso. Louvado seja Eu Deus. acho que essa minha experiência foi uma experiência muito séria sobre o perdão. Um ensinamento profundo de Deus na vida da senhora, né, Eu Dona mudei Luzia? completamente. Glória a Deus. Mudei completamente, porque foi uma coisa de dentro de casa, né? Mas muito Deus séria. é fiel. Deus é fiel, Deus me mudou. Eu falo que eu conversava com Deus, eu não orava mais, não. Eu conversava com Deus assim, depois que eu voltei, o dia inteiro agradecendo a Deus. Aquilo que Ele fez comigo, Ele me apagou. Muita gente lembra que esse aqui ia muito lá em casa. De vez em quando ele chegava lá para conversar comigo. Então, eu acho assim, Deus tem os métodos dele, né? Tem aquilo que Ele acha que está certo. É verdade. Os nossos crentes, que creem, devia prestar bem atenção no 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livre do mal. É poderoso. Muito profundo, né? Muito profundo. E não nos deixes cair em tentação. Dá-nos forças para fugir dela. Porque a nossa carne tenta aproximar dela. Não sei se os irmãos já leram sobre algumas coisas da libertação do álcool, né? Outro dia eu estava lendo sobre um episódio de um senhor que gostava muito de embriagar, né? E fazia coisas horríveis. Fez um tratamento, desintoxicou, todas as recomendações e fora para casa. E morava em um lugarejo retirado da cidade, e sempre que ele ia à cidade, ele se embriagava. E ele, depois de fazer todo o tratamento, voltou à cidade, no cavalo, como ele era o meio dele. E onde ele amarrava o cavalo? De frente à venda, onde amigos estavam bebendo, e o dono oferecia o álcool. Não dava outra, ia embora embriagado. Então, é uma lição para nós. Aonde amarramos o nosso cavalo? Em frente à tentação? Irmãos, nós devemos, e a palavra nos ensina a pedir, para não nos deixar cair em tentação, mas como seres racionais, seres dotados de inteligência que nós somos, irmãos, o que nós devemos fazer? Devemos fugir delas. Ou aproximar-nos dela e querer desafiá-la. Pedir para não nos deixar cair em tentação. Dá-nos força. Abre os nossos olhos, Senhor. Para que nós possamos enxergar em tempo. E que nós não fiquemos também namorando a tentação.
Eu preciso da força do Senhor, porque eu creio que, como a tua palavra mesmo me ensina, eu tudo posso em quem? Naquele que me fortalece. E eu sei que o Senhor é quem opera em mim, tanto o querer quanto o realizar. Irmãos, essas coisas têm que estarem na nossa mente. Nós precisamos da palavra, porque é a palavra que lembra a nossa mente aonde encontrar forças e como fazer, e em quem nós devemos confiar. Fala, linda. E tem aquele versículo, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso, e é verdadeiro, é certo. Então, aí está o último pedido que o Senhor ensina aos seus discípulos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E aí nós podemos fazer a complementação. Depois desse modelo aí, nós podemos então dizer, porque teu é o reino, o poder e a glória. Porque, Senhor, eu sei e eu quero que o Senhor é que mande. Eu quero que tudo e que é a tua vontade é que seja feita. E que toda a glória não seja atribuída a mim, mas que seja ao Senhor. Porque tudo que eu consigo, desde o pão que eu alimento, desde o perdão que eu libero, desde a vitória que eu tenho diante do mal, eu sei que vem do Senhor. Porque tu és o Senhor. E o Senhor é quem controla todas as coisas. Por isso eu me submeto ao Senhor. Rei eterno, meu Senhor, meu Deus, meu Pai. Então são essas as colocações ensinadas nesse modelo. E a concepção que nós devemos ter. Aí, logo depois que Jesus ensina, então, os seus discípulos a orar, ele conta-lhes uma parábola. Lucas, no capítulo 11. Vamos ver aí, irmãos? Quem pode ler para nós? Linda, você lê aí para mim, fazendo favor? Você está com a sua Bíblia? Lucas 11. Parece-me que do verso 9. Lucas 11, Jesus ensina a orar? É a parábola que Jesus, logo em seguida... É isso mesmo. É a partir do verso 5, né? A partir do verso 5. Lucas 11, 5. Disse-lhe ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Até o 15, até o 13, linda. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Obrigada, linda. Irmãos, então aí, Jesus, depois de passar o modelo aos seus discípulos de como chegar ao Pai, os pedidos que envolvem toda, vamos dizer, a complexidade daquilo que nós precisamos, ele conta-lhes uma parábola para ensinar-lhes, ilustrar sobre a persistência na oração.
Como a Linda disse, nós não precisamos parar de pedir, porque e acomodarmos dizendo assim, mas não é a vontade de Deus, eu não vou fazer mais nada e não vou mais pedir sobre isso. Ele nos ensina a persistir na oração. E nos ensina também a confiança que nós devemos atribuir, né, ao nosso Pai. Saber que Ele nos ama, que Ele cuida de nós e que Ele é bondoso. O Pai é bom e o Pai cuida. Então, aí está para nós os ensinamentos desse momento em que Jesus passa aos seus discípulos lições maravilhosas. Então, que nós sejamos persistentes na oração, vigiando e orando. É assim que o Senhor nos ensina. E que Ele hoje possa estar efetivando em nós esse desejo de termos realmente uma vida de oração. Que cada um de nós, ao chegarmos em casa, possamos recordar as palavras do Senhor e pedir a Ele forças e sabedoria para que nós possamos ter essa fala agradável que Ele espera ter com todos nós, todos os dias, todos os instantes. Irmãos, nessas lições sobre gente de oração, a lição de domingo que vem fala sobre Jó, ousadia na oração. E ela está baseada no livro de Jó, no capítulo 1, os versos 1 até o 22. Mesmo os irmãos não tendo a lição ainda em mãos, leiam esse capítulo 1 do livro de Jó, que é o texto básico do nosso estudo da lição de domingo que vem. E assim nós possamos juntos estar aprendendo e fazer parte da gente de oração que as lições realmente traz para nós, tá?